Olá! Neste vídeo eu trago reflexões iniciais sobre contextos de uso de L2 e essas reflexões se iniciam com uma questão. A língua pode ser definida como um instrumento neutro de comunicação? A partir da resposta a essa pergunta, é possível então refletir sobre questões relativas à aprendizagem de L2. Para chegarmos a uma boa resposta, podemos fazer um exercício de observação da língua em uso, em diferentes contextos, ou seja, em diferentes espaços de interação. Mas que contextos são esses? Como são muitos e variados, uma estratégia produtiva para observá-los e analisá-los por semelhanças, organizá-los em conjuntos ou categorias que recebem rótulos. Então, uma das categorias é chamada de domínio privado. Então, existem vários contextos que se inserem no domínio privado, em que as interações ocorrem com parentes e amigos. Há também contextos do domínio público, em que as interações ocorrem com pessoas desconhecidas, em espaços compartilhados com a população em geral. Outro domínio é o domínio profissional, em que as interações ocorrem entre profissionais em seus locais de trabalho, e ainda contextos em que se inserem no domínio educativo, em que as interações ocorrem principalmente com foco na aprendizagem de conhecimentos, geralmente em instituições de ensino. Bem, dentro desses 4 grandes domínios, há uma diversidade de contextos em que a língua é usada por nativos e não nativos. Então, definimos de maneira geral os contextos. Agora, para observar o uso da língua, vamos selecionar um ato comunicativo de uso muito frequente e que acontece em diferentes contextos. O ato de pedir. Há diferentes tipos e formas de pedir. Vejamos alguns tipos. Pedidos de informação, pedidos de favor, pedidos de ajuda, pedidos de um produto, E há diferentes interlocutores que podem ser conhecidos, mais próximos a nós, ou desconhecidos. E esses tipos de atos comunicativos podem se materializar de diferentes formas e em diferentes contextos inseridos nos 4 grandes domínios encontrados na sociedade em que circulamos. Parece então que um aprendiz tem uma tarefa complexa, para aprender a usar as diferentes formas de materializar um ato comunicativo. As línguas permitem aos seus usuários fazerem escolhas de palavras com sentidos que variam em níveis de polidez, de gentileza, de indiferença e também em níveis de formalidade e familiaridade. As palavras ou os itens lexicais e gramaticais que compõem as línguas podem se combinar com outros itens para expressar sentidos convencionalizados em determinada comunidade de fala. Bem, em português brasileiro, por exemplo, podemos iniciar um pedido a desconhecidos, nos desculpando pelo possível incômodo ao nosso interlocutor. Eu poderia usar, por exemplo, a palavra desculpe. Na sequência, eu poderia escolher construções lexicais de polidez, como por favor, por gentileza, E ainda itens que demonstram um maior respeito ou um distanciamento
como por exemplo, senhora, senhora, prezada, prezado, ou ainda usando marcas modalizadoras, tais como será que, né? Ou o verbo poder, né? Poderia, poderíamos, poderiam. Então, é possível combinar todos esses itens para fazer um pedido falado ou escrito, né, em contextos de domínio público, por exemplo. Observe o exemplo. Desculpe incomodar a viagem dos senhores. Por favor, será que alguém poderia me ajudar comprando 10 balas por R$ 1? Bem, dependendo das variáveis contextuais em que se inserem os interlocutores, é possível reduzir, né, a combinação de itens para o seguinte enunciado. Preciso de sua ajuda. Compre este produto. Apenas R$ 2. Bem, a não seleção de itens como por favor, poderia e será que, né, nesse segundo exemplo, pode transformar ou aproximar esse enunciado a outro ato comunicativo, né? O ato de dar uma ordem. Há várias motivações em jogo para a escolha dos itens, não é? E as suas combinações. O contexto, os interlocutores envolvidos, o propósito de ser mais ou menos direto, não é? E até o espaço que se tem para materializar o pedido, né? Em, por exemplo, o número de caracteres, né? Em que é possível, né, escrever, como por exemplo um pedacinho de papel, né? Bom, para um aprendiz de L2, as fronteiras entre os atos de linguagem não são óbvias, né? Elas precisam ser aprendidas, sempre associadas aos elementos inseridos no contexto. Esses poucos exemplos são uma amostra da complexa tarefa do aprendiz de L2, não é? Para se expressar adequadamente em diferentes domínios contextuais em que se insere. Se as formas de expressão por meio de atos comunicativos variam, né, a depender das convenções apropriadas para cada contexto em que atuam os usuários de uma língua, então os aprendizes dessa língua têm de fato uma tarefa complexa a ser executada. Aprender todas as formas de usar uma L2 é uma tarefa custosa. Em geral, aprendizes optam por se dedicarem à aprendizagem dos usos da L2 em determinados contextos em que prioritariamente circulam, né, com maior frequência. Então, retomando a pergunta inicial, pela perspectiva que apresentamos aqui, né, uma língua não pode ser definida como um instrumento neutro de comunicação, já que há diferentes condicionantes para expressão de sentidos, né? Minha indicação, então, é que você dê especial atenção às possíveis combinações de itens disponíveis na L2 que você está aprendendo. Leve sempre em consideração os contextos em que estão inseridos os seus interlocutores, porque eles também compõem o significado dos enunciados trocados. Eu sou a professora Lia Abrantes e fico por aqui. Até mais.